Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, estamos a falar de abril, maio e junho, estamos analisando assim o tema Crescendo em um Relacionamento com Deus. E temos aqui o tema da lição número 6, Vida de Oração. Mas antes de prosseguirmos com aquilo que é a exploração desta lição, quero convidar assim a nossa irmã para se apresentar novamente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu sou a irmã Karen e sou muito grata ao irmão Albino pelo convite. Hoje nós vamos estudar a lição número 6. A lição número 6 é titulada Vida de Oração. Muito obrigado. Então está aí o tema muito interessante e importante e queremos convidar a você a não sair do vídeo do nada. E vamos então para o verso-chave, onde encontramos em Salmos, número 116, versos 1 e 2. E pedimos à irmã Karen para proceder à leitura. Bem, antes da leitura, vamos orar. Querido Pai que está no céu, obrigado por tal privilégio que temos de podermos estudar a Bíblia e essa lição em específico. Abençoe cada ouvinte e visualizador e esteja com esse ministério também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, os Salmos 116, número 1 e 2, diz o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Muito obrigado. Então, como nós dissemos, o tema está muito interessante, né? E é muito importante nós aprendermos isso, porque é a base de uma vida de oração que nós vamos conseguir assim manter o nosso relacionamento com Deus. Eu assim vou dar agora a palavra à irmã Karen para poder assim ainda explorar esta parte da lição. Bem, continuando, em vida de oração, nós temos uma nota introdutória da autora desse trimestre. Ela diz o seguinte: imagine que você não conversasse com o seu melhor amigo ou com o seu cônjuge ou cônjuge. Me perdoem pela palavra. Bem, seria um pouco difícil. Do mesmo modo, a oração é esse meio que nós temos de podermos nos comunicar com Deus numa base pessoal. Bem, a oração, segundo ela, é a parte essencial do relacionamento que temos com Deus. Bem, a oração também faz parte daquilo que é um hábito devocional. Nós precisamos da oração e a oração pode ser fortalecida. A nossa vida de oração afeta a nós, mas também não somente a nós. Ela vai afetando as pessoas com quem nós nos envolvemos. A oração, segundo ela, é a parte central de um relacionamento sólido com Deus. Um relacionamento sólido é um relacionamento forte. Então, a oração é tudo isso que nós já temos na parte introdutória. Avançando, nós temos a segunda-feira. Na segunda-feira, nós temos a referência de um homem, nesse caso, que foi exemplar ao longo de sua vida em comunhão com Deus. A lição do domingo é titulada A Fidelidade de Daniel. Bem, Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia e ele é marcado por certas decisões específicas em sua vida. Peço ao irmão Albino que leia o Daniel, nesse caso o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versos 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Bem, nós notamos em Daniel 1, verso 8, que o Satanás ou o diabo usa uma estratégia que, acreditamos que é a estratégia preferida dele. Isso está no playbook dele, né? Essa ação é uma ação típica dele. Ele diz o seguinte:
aos jovens hebreus, ou melhor, ele apresenta o seguinte aos jovens hebreus a priori. Ele apresenta com comida. Nesse caso, ele apresenta de novo, segundo o verso 8 do capítulo 1, finas iguarias do rei. Finas iguarias do rei seriam aquilo que nós podemos chamar dos manjares apetitosos. Estamos a falar, a melhor comida da Babilônia foi exposta a esses homens. Nós vimos isso também, uma tentação ou tentações relacionadas ao apetite em Gênesis. Logo, com o caso da Eva, vemos um caso parecido com Jesus. Então, é típico de Satanás oferecer manjares ou comida como um meio de tentação. Notamos que Daniel foi fiel. Nós vamos para Daniel 1,17 para notar como é que Deus abençoou a Daniel e os seus amigos. Verso 17, posso ler? Pode sim, por favor. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Bem, Daniel e seus amigos foram abençoados por causa dessa conduta em Babilônia que eles observavam. Eles eram homens fiéis aos seus princípios, nesse caso, princípios alinhados a Deus. Vamos notar o que aconteceu em Daniel 2, versículo 17 e 18. 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Bem, em Daniel nós notamos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E como, nesse caso, como expectativa, ele esperava que os homens sábios pudessem relatar aquilo que ele sonhou, não só relatar o sonho que ele teve, mas também interpretar o sonho que ele teve. Irmão Albino, você sabe o que eu sonhei ontem à noite a propósito? Não sei. Exatamente. Imaginem um caso igual. Daniel e os homens sábios da Babilônia, junto com os seus 3 amigos, que são, irmão Albino, são quem? Misael, Azarias e Ananias. Foram incumbidos dessa tarefa de saber o que o rei Nabucodonosor sonhou e interpretar o sonho. Bem, Daniel e seus amigos aparentemente foram os últimos sabendo do relato. Vamos voltar de novo a Daniel 2,18. 2,18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel tinha uma cultura muito boa e relevante para os dias de hoje. Ele tinha amigos, ele tinha relacionamento com os seus amigos alinhados a Deus. Quando tal incidente ocorre, ele corre aos seus amigos e juntos eles oram para que Deus possa revelar o sonho. Peço ao irmão Albino para que nos leia, nesse caso, o capítulo 2, versículo 20 e 23. 20 e 23. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versos 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Daniel e seus amigos juntos intercederam para que Deus pudesse responder tal oração. No final da oração, como ato comum, Daniel diz o seguinte: ele inclui
os seus amigos no agradecimento, porque nos fizeste. Peço para ler o verso 23 novamente. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, é importante nós levarmos as pessoas com quem nós nos envolvemos a Deus e as bem dizer perante Deus. Bem, esse foi um dos incidentes que tivemos com Daniel. Mais além, nós notamos que, devido à sua conduta, os homens acabaram tendo ciúmes dele e plotaram contra Daniel. Dessa vez, Daniel é evidenciado a só. Nesse caso, vamos para Daniel 6:3. 6 versos 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vamos para Daniel 4. Versos 4, nesse caso. Sim. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Vamos para versos 5. Verso 5. E vai até 9. Tá bem. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Bem, nós notamos que em Daniel 9 temos o encerramento daquilo que foi o ato, nesse caso, movido por ciúme dos outros homens importantes do reino de Nabucodonosor. Em versículos 10, peço que o irmão Albino leia, nós notamos, nesse caso, como Daniel se comportou perante esse edito. Nesse caso, pode ler, por favor? Sim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ok. Vamos para o verso 11. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Bem, nós notamos que a oração para Daniel era um costume, era um hábito. Isso significa que se você aí, ou se qualquer, não sabe orar ou não sabe manter rotina em oração, a oração pode ser acostumada, pode ser exercitada. Era um exercício de Daniel, ele tinha o hábito de orar, era um costume para ele. E em versos 11, os homens sabiam que esse é o costume de Daniel, foram lá e disseram: ahá, nós te encontramos, como eles já esperavam. Daniel, sendo um homem de princípio e sendo um homem que coloca Deus acima do rei Nabucodonosor, manteve-se fiel ao seu princípio. Nós também notamos que a oração para Daniel era um ato físico. Daniel ajoelhava-se para orar, ele orava com as janelas abertas voltadas a Jerusalém. Bem, isso é muito impressionante. Essa ação física de Daniel
nos leva diretamente à segunda-feira, que é titulada A Postura na Oração. Será que existe uma postura certa na oração, irmão Albino? Para mim não existe. Para o irmão Albino não existe a Não oração. existe uma postura certa na oração. Sim, da oração. Bem, de fato, a oração em si pode ser feita de diferentes maneiras. Segundo a autora, ou segundo um trecho que nós encontramos nesse trimensário, diz o seguinte, que quando oramos, nós estamos dizendo visivelmente para todos os exércitos do mal que nesse dia nós escolhemos a Deus. Bem, eu usei um pouco as minhas palavras. Ela diz o seguinte em concreto: quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente aos exércitos do mal que escolhemos Deus naquele dia. Então, a oração é uma marca, é um selo que nós carregamos, que nós falamos, por favor, nós pertencemos a Deus, e é assim que nós nos manifestamos. A oração de joelhos é um ato de reverência, é um ato de expressão de humildade e é dessa grande importância. Vamos ver, nesse caso, algumas experiências de homens que oraram. Nós temos a evidência de Daniel 6, versículos 10. O irmão Albino pode ler? 6, 10, né? Ok. Não foi o texto que nós lemos há pouco tempo? Sim. Tá bem. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Em Daniel, capítulo 6, versículos 10, nós notamos o ato físico de ajoelhar. Em Lucas 22, 41, nós temos evidências de que Jesus ajoelhou-se para orar. Em Atos 7, versículo 60, nós temos a evidência de que Estevão ajoelhou-se para orar. Em Atos 9, versículo 40, temos a evidência de que Pedro ajoelhou-se para orar quando ele pretendia, nesse caso, que o Senhor respondesse à oração em intercessão pela Tabita. Nós também notamos ultimamente o Paulo em Atos 20, 36. Irmão Albino, pode ler Atos 20, 36? Sim, posso ler. Atos 20, versos 36. Deixa que eu localizar rapidamente. 36 diz o seguinte: E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Exatamente. Todas essas orações que são mencionadas ao longo dessas passagens bíblicas foram feitas em joelhos. Bem, orar é algo comum, segundo a Bíblia e os tempos bíblicos. Nós temos a oração em diferentes posturas. Em Crônicas 20, verso 5, nós temos a evidência de Josafá orando em pé. Em Neemias, nesse caso, capítulo 9, verso 4, nós temos a evidência dos levitas que oraram em pé. Em Jó, nós temos a evidência de uma oração em pé. Em Lucas 18, versos 11 e 13, também temos uma evidência de uma oração em pé feita pelo fariseu. A Bíblia também apresenta registros de orações feitas na posição sentada. Temos em nesse caso, Samuel 2, capítulo 7 e 18, a oração que Davi fez em postura, nesse caso, sentada. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, nós temos a evidência de Elias orando sentado. Também temos os que foram além da posição, nesse caso, em pé, e a posição sentada. Temos pessoas que prostraram-se em rosto em terra, né? Temos em 1 Reis, capítulo 1, 47, a evidência de Davi. E temos Marcos 14, 35, o próprio Jesus. Bem,
como você ora? Nós sabemos que a oração como tal pode ser feita de várias maneiras segundo esses relatos bíblicos. As posturas realmente importam. Importam porque elas são uma expressão de como nós nos apresentamos perante Deus. Quando possível e se possível, é importante que nós nos ajoelhemos para orar, apesar de não haver uma posição específica para orar. Então, se nós temos condições físicas em dia para ajoelhar, vamos praticar esse exercício de ajoelhar perante Deus, porque isso mostra reverência. Bem, nós temos um texto interessante aqui que nos alerta e nos chama a orar. Esse texto está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Ok, 1 Tessalonicenses 5, 17, né? É um texto muito curto. 5, 17, diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar. Sim. A carta aos Colossenses, capítulo 4, versos 2. 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Nos chama a ser Perseverantes. perseverantes. Nesse caso, também podemos dizer disciplinados. Vamos lá. Bem, não importa em que posição você ore, o importante é que você abra o seu coração a Deus e tenha essa comunhão pessoalmente com Ele mesmo. Temos uma citação da autora, nesse caso a autora White, no livro Caminhos a Cristo, diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, se Jesus ou se Deus é o nosso melhor amigo, por que não abrir o nosso coração a Ele, falar com Ele? Outra indicação que nós temos, por que não verbalizar a oração? A oração pode ser silenciosa, mas por que não verbalizar a mesma? Bem, eu paro por aqui, irei deixar os comentários com o irmão Albino. Tá bem, muito obrigado, irmã Karen, pela exploração da lição. Realmente foram comentários ricos e focado assim num personagem, né? Daniel. Então nós veremos ainda mais outros personagens que a lição aqui vai destacar. Então, é importante a introdução, né, que a irmã Karen logo começou aqui, dizendo que nós só mantemos, né, estou parafraseando aí aquilo que eu entendi da exploração da introdução, um relacionamento ela é mantida quando há comunicação, né? A comunicação ela é a base de um relacionamento. Então, falta de comunicação, então o relacionamento vai acabar esfriando. Assim também pode acontecer o nosso relacionamento com Deus. Então, avançando ainda mais nesta lição sobre a vida de oração, encontramos também dois homens, que foram praticamente homens que viveram uma vida de oração. O primeiro exemplo temos aqui Enoque, que em Gênesis capítulo 2, ou capítulo 5, aliás, versos 22 e 23, vai nos dizer aí que Enoque andou com Deus. Então a expressão andou com Deus quer dizer que ele mantinha-se em comunhão com Deus, ou em comunicação constante. E quando lemos também o livro Patriarcas e Profetas, encontramos que Enoque era alguém que se consagrava, e não só ele se consagrava a Deus, mas ele voltava para também alimentar aos seus amigos, né? Ou seja, dar o pão que ele recebeu lá a parte da comunhão com Deus. É uma frase que diz que assim que recebemos a comunhão, a força com Deus, nós temos que voltar agora para os nossos amigos, familiares, para darmos o que nós recebemos de Deus. Porque nunca ninguém vai dar aquilo que ele ainda não recebeu. E também faço aqui uma comparação com aquilo que aconteceu com Moisés, que será o personagem a seguir que vamos também explorar aqui. Há um relato, né, da história da vida de Moisés, que diz que quando ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, ele fica lá durante 40 dias e 40 noites. E quando ele desce do monte, praticamente o rosto dele já vinha brilhando. Então, o que isso dá a entender?
ou que dava a entender? Dava a entender que ele, por estar muito na presença de Deus, a glória de Deus, o brilho de Deus acabou afetando ele. Assim também é conosco. Quanto mais passarmos tempo na presença de Deus, o caráter, a glória de Deus também vai poder nos cobrir. Então, daí que nós temos que agora voltar para refletir esta mesma glória para os nossos amigos. E então, temos aqui Êxodo capítulo 33, versos 15, né, em diante, a 23, aliás, onde encontramos aí uma conversa entre Moisés e Deus. A Bíblia descreve Moisés como amigo de Deus, por causa dessa comunhão que ele tinha com Deus. Então, Êxodo 33, versos 15 a 23, temos aí praticamente uma conversa de amigo para amigo. Moisés chega a vez de pedir a Deus: peço que me reveles a tua glória, desejo conhecer os teus caminhos. E aí Deus então diz que ok, então você vai me ver, não o meu rosto, mas apenas a minha glória. E é interessante quando lemos esse texto, de Êxodo 33, versos 15 a 23, encontramos que a glória de Deus não está meramente aquele brilho que Deus carrega, mas são as qualidades que Deus carrega. Estamos a falar Deus compassivo, Deus perdoador, Deus misericordioso. Então isso é que faz com que realmente seja a glória de Deus. Então, por causa dessa amizade profunda que Moisés tinha com Deus, então ele chegou até neste nível: peço-te que me reveles a tua glória. Então, é isso que também vai acontecer quanto mais passarmos tempo na presença de Deus. Chegará um momento que nós vamos pedir a Deus: peço que me reveles a tua glória. E não só que me reveles, mas que eu viva também essa mesma glória. E também encontramos que Moisés, ele era um líder, praticamente também intercessor. Não era somente um líder que conversava com Deus. Ele conversava com Deus, mas também ele ajudava em algumas situações, né, que não eram boas. Por exemplo, temos aqui dois exemplos de Arão e Miriam. Para o Arão, nós encontramos esse do capítulo 32, 1 a 14. Ele, por ver aí, ou vamos dizer, a população, o povo, né, por ver que Moisés estava demorado demais descer do monte, então o povo teve uma ideia brilhante. Vamos lá, né, fazer aqui um Deus para nós podermos nos sentir bem, sentirmos aquela emoção, né, de que temos um Deus aqui presente conosco. E a ideia foi qual? Foi de realmente fazer um bezerro. E por causa da pressão do povo, então Arão acabou cedendo esta pressão e ele acabou fazendo um bezerro de ouro e as pessoas foram aí adorando. E Moisés, quando desce, praticamente foi uma decepção bem grande, que até ele acabou quebrando os 10 mandamentos embaixo. E aí também encontramos que Moisés, nesses textos, né, de Êxodo 32, 1 a 14, 31 a 34 e Deuteronômio 9, versículo 20, ele faz uma intercessão. Ele pede a Deus para que possa perdoar o pecado de Arão. Além de Arão, temos também a Miriam. A Miriam temos aí em Números capítulo 12, versos 13. E esse aqui mesmo, eu quero ler aqui para juntos aí acompanharmos, né? Números capítulo 12, versos 13. Então, diz o seguinte: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então, um pedido muito direto, sem muita coisa a falar. Rogo-te, Senhor, que a cures. Moisés aqui está a rogar em favor de Miriam. Miriam, ela poderá permanecer leprosa, porque essa foi a situação que ela se encontrava. E a situação aqui do porquê que a Miriam teve a lepra é porque houve uma murmuração por parte de Miriam, né? Houve aí uma murmuração por causa da esposa, né, que Moisés tinha levado ou tinha se casado com ele. Então houve uma murmuração também na questão da liderança. Somente Deus fala consigo e não conosco. Então uma murmuração muito grande que acabou, né, resultando assim em lepra. Então, se Moisés não intercedesse pela Miriam, então não haveria cura para a Miriam. É como encontramos aqui no texto. Então encontramos que Moisés praticamente ele era um líder consagrado a Deus, mas também era um líder intercessor. E isso nos mostra a questão, ou seja, a importância da oração intercessória. Quando nós intercedemos pela vida das pessoas, que talvez nós não conhecemos, Deus trabalha, Deus faz seus milagres, faz suas maravilhas à base da nossa oração intercessória. Conheci a história de uma mãe, né, que tinha um filho que praticamente estava
como dizer, estava nas bebidas alcoólicas. Mas à medida que aquela mãe foi fazendo a intercessão, né, por seu filho, chegou um tempo em que realmente o filho começou a refletir sobre a vida que ele estava a levar. E sem ir muito longe mesmo, eu, por exemplo, que estou falando aqui, levando-me uma experiência própria, sou um fruto da intercessão da minha mãe. Porque praticamente desde os anos, ou desde a minha infância, aí na adolescência, vivi uma vida sem Deus. Mas por causa da intercessão de uma mãe por seu filho, então hoje estou aqui falando com os irmãos, gravando esta lição. Então a oração intercessória, ela é fundamental e importante na vida do cristão. E então, temos aqui, Moisés intercede pela nação. Além de Arão, Miriam, também Moisés intercedeu pela nação. Houve até um momento em que Deus disse que, olha, já não dá mais. O povo é murmurador, é orgulhoso, não. Então vou fazer o seguinte, eu tenho um plano, Moisés. Eu vou destruir esse povo e vou fazer uma nação consigo. É uma boa proposta, né? Já imaginou Deus vir falar consigo? Olha, eu quero fazer agora um pacto consigo. E vou eliminar assim. Se Moisés fosse outro, eu tento imaginar aqui, ele mesmo poderia dizer, Senhor, é verdade mesmo. Já murmuraram contra mim, quase até me apedrejaram. Então, já não dá mesmo. Elimina lá, vamos fazer, faz comigo. Não, encontramos que a atitude de Moisés em Êxodo capítulo 32, e penso que a irmã Karen possa ler esse texto. Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32. 32, 31 e 32. Sim. Diz o seguinte: Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-me do livro que escreveste. Está aí. Então, na proposta que Deus dá para Moisés de eliminar a nação e iniciar uma nova nação com Moisés, Moisés praticamente ele recusa essa proposta. Ele diz, Senhor, se vais fazer isso, então é bom você riscar o meu nome que está no livro da vida. Veja que homem, ao ponto de preferir o seu nome ser riscado no livro da vida do que ver a sua nação sendo destruída. Então, isso mostra também a questão do sacrifício, da entrega e do amor pelas almas. O amor que Moisés tinha praticamente com a sua nação. Ele não só liderava assim por liderar, mas ele liderava com amor. Ele pegava a nação como se fosse a sua própria vida, né? E essa é uma característica de todo líder de Deus, desde aqueles tempos bíblicos até também os nossos dias. Um líder verdadeiro tem que ser um líder que está praticamente pronto até a entregar a sua própria vida. Assim como diz, né, o livro de Efésios, capítulo 5, né, versos 22 e 23, embora que o contexto seja diferente, fala da questão do relacionamento, faz aí a comparação entre marido, né, e esposa, ou seja, Cristo é o marido e Cristo, para poder salvar a esposa, que é a igreja, ele entregou-se. O amor dele é demonstrado na morte. Então, assim também um líder verdadeiro que serve a Deus deve entregar a sua vida, não importa quais sacrifícios ele possa fazer. Então a lição aqui pontua 4 pontos daquilo que realmente podemos aprender com a vida de Moisés. O primeiro ponto é de que Moisés ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. Moisés conhecia quem era Deus. E o segundo ponto é, em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus. Não foi fácil para Moisés, em meio às expressões, em meio a muita murmuração, mas ele continuou se apegando a Deus. E o terceiro ponto do que nós podemos aprender com a vida de Moisés é que o profeta lembrou a Deus a sua aliança, reivindicou suas promessas em favor do seu povo e relembrou também a condição divina no passado. Isso lá encontramos em Deuteronômio 7, 8 e Deuteronômio 8, versos 2. Às vezes eu fico pensando, né, o porquê que Deus sempre, quando quer atuar, ele sempre vai depender, ou seja, na questão, por exemplo, de salvação de almas, é um dos exemplos. Na questão da salvação de almas, Deus, ele prefere usar os seres humanos caídos, né, que se converteram nesse caso, e não usar os anjos que estão lá no céu, que são até mais inteligentes, mais sábios, que poderiam em poucos minutos evangelizar toda a terra e pronto, Cristo vir, levar para o céu.
Ele ainda espera que o ser humano que foi resgatado pelo sangue de Cristo coopere com o Criador no resgate das almas. Assim também encontramos aqui Moisés. Diz aqui o terceiro ponto, que Moisés lembrou a Deus a sua aliança. Então, reivindicar as promessas, né, é uma das coisas que nós temos que aprender a fazer. As promessas que Deus nos dá na palavra, nós temos que reivindicar. Senhor, de acordo com a sua palavra, né, o Senhor prometeu nos últimos dias derramar a chuva seródia. Então, que desça essa chuva sobre mim, que desça essa chuva sobre os meus amigos. O Senhor prometeu dar poder e força para os teus servos. Então, me dá esse poder e força. Então, são reivindicações das promessas de Deus. E também o quarto ponto é, além disso, Moisés aceitou as respostas de Deus às suas orações, fossem o sim ou fossem o não. Então, Moisés não era alguém que estava logo já assim, com a mente já a resposta pronta, né? De tipo, eu vou orar e Deus vai me responder sim. Não, ele estava pronto em ouvir qualquer tipo de resposta que Deus iria dar. E muitas das vezes nós vamos nas orações, né, contando que Deus, até que às vezes fazemos de impor, né? Senhor, eu quero, né? Então tem que realizar. Mas não é bem assim. O nosso Deus, ele é sábio, ele é todo conhecedor, então ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E há uma parte também aqui do ponto 4, diz que estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos. E isso é verdade. Mas devemos perseverar em oração. Então a fé praticamente é isso. A fé não é esperar que Deus faça aquilo que você quer, mas a fé é se assegurar ao que Deus vai dizer, o sim ou o não. E uma pergunta de reflexão que fica nesta parte: quem precisa das suas orações intercessórias? Talvez seja aquele vizinho que está do seu lado, talvez seja aquele amigo que você conversa com ele, mas que está levando uma vida praticamente longe de Deus. O que está impedindo você de orar agora mesmo por essa pessoa? Então são perguntas de reflexões que nós precisamos fazer e desenvolver esta vida de oração também intercessória. Poderia contar aqui muitos relatos, né, de orações intercessórias que salvaram. Um deles, por exemplo, é de um missionário que estava em Angola evangelizando, mas como conhecemos, ou seu amado irmão não conhece, Angola praticamente é um país que a maior parte da população vive na superstição, ou seja, na feitiçaria. Então, o evangelista estava lá, o missionário, pregando a mensagem de Deus, mas existiam feiticeiros que não estavam a favor daquela mensagem, eles estavam contra, né? Porque onde chega um missionário de Deus, a luz de Deus também está aí, e as trevas vão desaparecendo. Então, foi uma ameaça estar lá um missionário naquela zona. E o que os feiticeiros pretendiam fazer? Pretendiam matar aquele missionário. Mas o missionário tinha uma vida de oração, e ele sempre orava. E é contado no relato que enquanto os feiticeiros planejaram esse propósito, eles, né, chegou à noite e começaram a voar para poder fazer mal ao missionário. Mas no meio do caminho, né, quase chegando na casa daquele missionário, eles repararam em cima e viram que havia um homem vestido de branco com espada, que nós entendemos que era o anjo do Senhor, a proteger aquele missionário. E é dito na história que praticamente os feiticeiros não conseguiram fazer o mal àquele missionário. Se me lembro aqui, essa história ela é contada por um irmão que já é adventista, chamado Gabriel Estevão. Não sei se a irmã Karen já teve a oportunidade de ouvir o testemunho desse irmão. Gabriel Estevão. Ele foi um ex-satanista e agora, né, está no adventismo, aceitou a fé. Então, são vários exemplos que nós poderíamos pegar aqui do poder da oração intercessória. E também, para avançar e terminar, no estudo adicional nós lemos o seguinte: no fim das contas, oramos porque amamos tanto a Deus que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele. Nossas alegrias e vitórias, nossos fardos e preocupações, nossos pedidos e necessidades diárias. Que o nosso coração se abra e se eleve para que Deus possa nos propiciar, né, um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos nos manter tão perto de Deus que, em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça
não é indiferente às necessidades de seus filhos. Então, o apelo no estudo adicional, nós encontramos que nós temos que entregar a Deus todas as coisas das quais nós passamos. Não importa se é alegria, tristeza, desânimo, maus pensamentos, porque tudo isso faz parte de nós como seres humanos caídos. Mas devemos aprender a entregar a Deus tudo ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado por nós. Irmã Karen, tem últimos comentários nesta parte, né, da lição número 6 sobre a vida de oração? Palavras finais, né, para podermos fechar. Algo que eu achei muito interessante logo de partida foi o seguinte, que a oração, ela não é apenas para ti, ou melhor, ela não influencia apenas a ti, mas influencia também as pessoas com quem você se envolve, as pessoas ao teu redor. Então, a oração não é apenas para você como indivíduo, mas também para os outros. A sua observância da oração ou a falta da observância da mesma irá afetar as pessoas ao teu redor, seja de um jeito positivo ou negativo. Algo que também eu achei interessante está relacionado ao hino 420 do Inário Adventista. Bem, o Inário está em constantes atualizações, parece que existe uma versão atualizada, nós ainda estamos no antigo. No antigo, sim. No número 420 diz o seguinte, ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Esse hino inicia, nesse caso, essa estrofe inicia do seguinte modo: ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Então, nós já temos tal privilégio, temos um amigo que irá interceder por nós diante do Pai, o Jesus Cristo. Então, é só irmos lá com toda confiança, né? E depor a nossa oração, colocar a nossa oração perante o trono da graça. Essa é a minha observação, é o meu comentário. Tá bom, muito obrigado, irmã Karen. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós chegamos ao fim desta lição. Mas permita-me fazer aqui um apelo. Nós precisamos viver uma vida de oração, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Temos um grande conflito à nossa volta. E o grande conflito não é vencido simplesmente com orações talvez de 5 segundos ou de 3 segundos. É necessário realmente uma oração profunda com Deus. É necessário um relacionamento íntimo com Deus, como esses homens que nós vimos aqui, Daniel, Moisés, Enoque. Na lição número 7, nós veremos ainda outros personagens. E aqui nós chegamos ao fim. E com este apelo que precisamos viver uma vida de oração. Que Deus possa o abençoar, que Deus possa assim iluminar a sua vida. Até mais.